Tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo falando sobre o episódio Queda Livre de Black Mirror. E vocês vão ver aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, que eu fiz um videozinho resumindo o episódio, com algumas cenas desse episódio, só que o YouTube não permite que a gente compartilhe as cenas do filme, né? Porque viola aí os direitos autorais. Então, qual é a proposição desse vídeo? É a gente pensar de como o Black Mirror, como uma distopia no modelo série, pode nos ajudar a pensar no 1984, livro da UERJ de George Orwell, correto? E como que, especificamente, o primeiro episódio da terceira temporada, Queda Livre, pode nos fornece aí dados interessantes para a gente interpretar o próprio 1984, interpretar essa sociedade que se utiliza da tecnologia para controlar a vida, os universos privados das pessoas, certo? E para isso, eu fiz aqui para vocês um resuminho, tá? Que eu também vou colocar no Drive disponível aí para vocês. Eu trouxe aqui esse quadrinho com as principais personagens, tá? E aqui embaixo eu coloco alguns conceitos que são importantes para a gente pensar o documentário, tá? Sobretudo as ideias de capital social e capital financeiro, que são ideias de um sociólogo muito famoso chamado Pierre Bourdieu, sociólogo francês, e que essas duas ideias elas são fundamentais para que nós possamos compreender a nossa sociedade. Essa sociedade que se expõe em redes sociais, que se expõe em aplicativos e vou lançar aqui uma tese. Uma sociedade na qual o capital social é mais importante que o capital dinheiro, correto? E para isso nós vamos então estudarmos aqui esse episódio. É muito legal, vale muito a pena vocês verem, tá? Que é o Queda Livre, tá? Então a gente vai estudar aqui, a protagonista é essa aqui, que está aqui, né? A Lancing Paud, tá? E esse episódio é muito legal. E para a gente estudar o 1984, eu considero esse episódio, e tem outros dois episódios, que é o do Valdo, e tem um outro episódio que se chama 15 milhões de méritos, que é muito legal também. Tá? São 3 episódios em Black Mirror que são fundamentais para a gente criar aí intertextualidades para pensarmos 1984 do George Orwell. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso quadro de resumos, né? Então nós temos a Lance Paud, que é uma personagem, que é a personagem principal, né? O nome Pound significa dinheiro, né? Em inglês, né? Lace. Ela vive em função dos likes das redes sociais. Ela tem uma avaliação considerada mediana. A avaliação dela é de 4,2, mas está em permanente queda, né? Após alguns constrangimentos que Lace vai ter durante o episódio. Daí o nome do episódio ser Queda Livre. Em inglês, o episódio se chama Lose-Wise, né, que significa perdedora. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver a trajetória da Lace indo em direção ao fracasso. Tá? A gente vai ter o personagem do Ryan, que é o irmão da Lace, tá? Que está sempre jogando videogame, é um típico jovem, arredio às questões sociais, não liga para as aparências. E ele é um sub 4, ou seja, ele é avaliado em
3,7. E para a Lacey, né, você ser abaixo de 4, ter uma nota abaixo de 4, é muito ruim. Né? Então é uma sociedade muito interessante, gente, que as pessoas vão dando, né, notas umas para as outras através de seus celulares e conseguem também ver e ler as notas umas das outras através das lentes. Elas usam uma espécie de lente, é uma lente mesmo, né? E quando você olha para alguém, você sabe a avaliação dessas pessoas. Tem um personagem muito interessante também, que é o Chester, né? É um rapaz que trabalha com Nancy e entrega os sucos, né? Então ele tem um trabalho abaixo no nível hierárquico social, né? Por isso que ele é visto como um pária social. Então ele está em queda constante de avaliação, né? Então a Lacey, por conta dela querer ser bem avaliada, tá? Ela tem medo de ter contato com esses losers, né? Com esses perdedores, tá? É excluídos pelas pessoas do trabalho, se separa do namorado, Gordon, né? É gay, né? E as pessoas ficam ao lado de Gordon, tá? Então, as pessoas têm muito medo nessa sociedade de avaliações, né, de estarem perto de pessoas fracassadas, tá? E aí tem uma personagem muito bacana aqui, que é a Naomi, que é uma amiga falsa ali da Lacey, né? Que ela só quer realmente aumentar suas notas, é uma típica influencer digital, e ela é amiga de infância de Lacey. Só que na infância ela nem liga pra Lacey, comete um monte de bullying com a Lacey, né? Com a Lacey. E ela vai acabar convidando a Lacey pro casamento dela como dama de honra, tá? Ela pertence à elite de avaliação social e mora numa ilha e se casará com um homem rico, branco, rico, né? Um homem. E ela é loura, bonita, branca, né? Então a gente tem toda a trajetória do episódio, né, vai mostrar a Lacey tentando ir ao casamento dessa amiga Naomi. Por quê? Porque ela precisa estar perto de alguém que seja bem avaliada, tá? Então, não vou fazer nesse vídeo, tá? A avaliação de outras personagens, não, né? Mas vou terminar aqui esse vídeo só com algumas questões que são muito importantes, né? No final do vídeo, né, já dando aqui um spoiler, né, a Naomi vai falar para Lacey, depois que a Lacey vai passar ali uma saga para chegar no casamento, no local do casamento, né, a Naomi vai virar para Lacey e vai falar: não posso ter uma 2,6 no meu casamento. Então, como vocês já estão presumindo aí, ao final do episódio, né, a Lacey vai sair lá de seus 4,2 para 2,6, né? Então a Naomi vai ficar muito preocupada em ter no casamento dela alguém com uma reputação muito baixa, tá? Então a Lacey vai chegar no casamento suja, descabelada, com avaliação 1,1, né? E ela começa a se descontrolar e sua avaliação cai ainda mais, né? Então a Naomi a via como uma inferior, tá? E ela começa a gritar para a amiga, né? A Lacey, né? Eu sempre quis ser você, né? Então essa questão aí da inveja, do espelhamento, né? Da dificuldade das redes sociais, enfim. E no final, tá? A Lacey, ela é presa. Eu já estou dando um spoiler aí, né? Ela chega ao limbo social, né? Então a gente está numa sociedade, né, muito parecida com a nossa, lembrando a vocês que Black Mirror sempre faz cenários distópicos e com aspectos tecnológicos, tá? Mas são tecnologias que já são possíveis, que já existem no mundo, certo? Então não é nenhuma novidade, né? A gente tem uma cidade na China, em reportagem que saiu esse mês, maio de 2020, na revista Super Interessante, já existe uma cidade na China, tá? Na qual você tem esse sistema de avaliação social, né? Então, o governo, o Estado controla a pessoa, as pessoas, né, a sua população, por esse sistema de controle, por esse sistema de avaliação. Então, se a pessoa coloca o lixo no lugar, se a pessoa atravessa o sinal
no instante certo e na linha, né, de travessia, ela é bem avaliada. E também o Estado pode controlar coisas como se você está com febre, então é um sintoma próximo, né, a coronavírus, então você não pode entrar num lugar, num shopping, numa loja, no mercado. Então o Estado ele controla os corpos da sua população através do uso da tecnologia. E, gente, isso acontecia aonde? No livro, né, ficcional do George Orwell, em 1984, né, no qual as pessoas tinham que se comunicar com aquelas telas, né. Daí, olha o nome da série, gente, Black Mirror. É claro que a série tem inspiração em George Orwell, o nosso autor da UERJ, né. O que quer dizer Black Mirror? Espelho preto. O espelho preto é aquele espelho que não reflete, que não produz reflexão. Então, quando você usa tecnologia e você não produz reflexão sobre o seu uso, é que você está cego. Se você não produz reflexão, você está cego e você está sendo dominado pela tecnologia. Daí o nome da série ser uma metáfora. Correto? E essa discussão aqui que a gente precisa fazer sobre capital social e capital financeiro, correto? Bom, capital social é tudo aquilo que você tem de prestígio social. São os seguidores que você tem no Instagram, os seguidores que você tem no Facebook, no Twitter, né? A palavra Twitter significa seguir, literalmente, né? Então, por exemplo, você pode não ter dinheiro e você quer ir numa festa, mas você conhece alguém, né? Você tem um QI, um quem indica, né? E você vai acabar indo naquela festa. E às vezes a pessoa que tem dinheiro, mas não tem capital social, não tem prestígio, ela quer ir na festa, mas não pode ir porque ela não conhece alguém para vender ou dar o seu ingresso, né? Então o capital social ele é muito diferente do capital financeiro, que é o capital do dinheiro. Dinheiro é uma troca, né? Que você tem ali uma padronização, uma troca de coisas, né? Com uma padronização com um valor que é inferido, né? Pelo sistema financeiro, tá? Então, nessa sociedade, na sociedade em que nós estamos, em que nós vivemos, né? E que o filme ele amplifica, é claro que ele vai exagerar, né, usando aqui outro sociólogo muito importante que é o Max Weber, né? Quando você tem um tipo social, né, quando você quer criar um arquétipo para chamar atenção, para fazer uma análise social de um tipo humano, ou então de uma sociedade humana, você exagera, que é para pegar os pontos mais fortes e enfatizar a distopia. Então, nessa distopia do Black Mirror, do Queda Livre, do primeiro episódio da terceira temporada, você tem uma sociedade que já é possível, já existe, tá? No plano histórico, lá na China, uma cidade onde esse sistema de controle já existe e que você tem essas relações das vidas privadas sendo organizadas e sendo analisadas, né, socialmente por um capital de ordem social, como estabeleceu Pierre Bourdieu. E aí? A tecnologia é sempre boa? Ou a tecnologia pode ser ruim e pode nos controlar? Essas são questões que 1984, do George Orwell, vão discutir essas questões e que Black Mirror, estou dando uma dica aí para vocês, mais uma intertextualidade, mais uma informação, mais teses para vocês usarem na redação, tá? Podem ser cobradas pela UERJ, pela redação da UERJ, e essa dica que eu estou dando aí para vocês, né, essas teses que a gente está trazendo aqui, essas discussões que a gente está trazendo, você pode usar também, articular no seu texto dissertativo, argumentativo, da prova da UERJ. Lembrando a vocês que a UERJ gosta dessas relações, né, entre livros, filmes. Lembrando a vocês, né, todo filme, toda série, ela é um texto,
né? Essa noção que eu sempre explico em sala de aula, né? Ou então por aqui, de que textos são mais do que coisas escritas, né? Por trás de uma série há um texto, há uma produção textual para que seja interpretada pelos atores naqueles cenários, correto? E esse texto tem inspiração em outros textos, e certamente Black Mirror tem inspirações orwellianas, ou seja, em George Orwell 1984. Então é isso, galerinha, é uma sugestão. Aproveitar que a gente está aí na pandemia para a gente fazer essas reflexões, né? E para que a gente possa desenvolver aí o nosso raciocínio para quando a gente for entrar de fato na leitura de 1984 para a redação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e vamos aproveitar essa época para reflexões e nos prepararmos para os vestibulares. Grande abraço do professor André.